Exclusivo. A brasileira, que diz ter uma filha com o príncipe de Mônaco, quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre o pedido na justiça para que Albert II se submeta a um teste de DNA. Ela recebeu nossa equipe na Itália e desabafou. Contou detalhes do relacionamento que teve com o príncipe e como descobriu que um membro da família real era pai da filha dela. Em uma carta, a suposta herdeira pede que o príncipe a reconheça. E fiquei sabendo que o senhor é um príncipe famoso. O que poderia ser um conto de fadas. Não entendo porque cresci sem um pai e agora que o senhor me encontrou, não quer me ver. Se transformou na busca pelo reconhecimento e pelo amor paterno. Desde 5 anos comecei a perguntar à minha mãe onde o senhor estava e por que não estava com a gente. O tempo passou rápido e minhas perguntas se tornaram cada vez mais insistentes. Mas percebi a dificuldade e o pesar da minha mãe, que não conseguia me dar uma resposta. Essa carta foi escrita por uma jovem de 16 anos, que, segundo a mãe, é fruto do relacionamento entre ela e o príncipe de Mônaco, Albert II. Mamãe disse que finalmente encontrou o senhor, mas o senhor não atendeu. Então mamãe pediu ajuda para um advogado, para que pudesse me reconhecer como filha. A equipe do Domingo Espetacular foi até a região de Úmbria, no sul da Itália, para conversar com exclusividade com a mãe da adolescente que pode ser herdeira do príncipe de Mônaco. Essa é a primeira vez que ela aceitou falar com uma TV brasileira, após entrar com o pedido de reconhecimento de paternidade. Hoje, como é que está essa situação do processo? Em que pé está? Em sigilo, que eles pediram. Vai ter audiência agora e eu espero que o juiz peça o exame de DNA. Para preservar a privacidade, um nome fictício será usado nessa entrevista. A mãe da suposta filha do príncipe será chamada de Marisa. Marisa conta que teve o primeiro contato com o príncipe Albert em 2004. Na ocasião, eles teriam se conhecido em uma boate famosa do Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa discoteca e bem conhecida em Copacabana. E como é que foi? Ele chegou como uma pessoa normal? Sim, um cliente normal. Não tinha segurança? Nada. Ninguém? E aí vocês tiveram um caso de amor? Sim. Ela conta que o homem que tinha acabado de conhecer se apresentava como um advogado canadense e que não tinha ideia de que estava se relacionando com um dos homens mais importantes do mundo. Como é que ele se apresentou para você? O nome dele era Eric, ou então ele falava para me chamar ele de Dove, de Baby. Durante 30 dias, o casal viveu o que podemos chamar de lua de mel. Visitaram Portugal, Itália, Rússia e Mônaco. Você foi a Mônaco também. E como é que foi lá? Vocês não encontraram ninguém que falasse, olha, esse é o príncipe? Na época, ele ainda não era príncipe, né? Lá, ele caminhava como uma pessoa normal. E até hoje, as pessoas falam que é normal encontrar com eles lá, caminhando como pessoas normais, ninguém aborda. É uma coisa comum, né? Durante toda a viagem, Albert dizia estar visitando todos aqueles países para resolver questões de trabalho. Sem imaginar, em um dos jantares que participou, Marisa esteve ao lado de membros da família real. Ele me apresentou como uma amiga, uma senhora que era a irmã dele. Marisa voltou ao Brasil. Por meio de ligações e e-mails, manteve contato com o príncipe. Até que... Quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, olha, estou grávida. Aí ele pegou e sumiu, desapareceu. Ele não queria ter filho. Ele chegou a falar para você? Sim, ele pediu para fazer o aborto. Marisa resolveu levar a gravidez adiante. E como é que foi sua gravidez? Difícil. Muito difícil, porque eu trabalhei, né, durante os 9 meses de gestação. E você chegou a passar dificuldades durante a gravidez? Muita. Você chegou a passar dificuldades financeiras? Sim. De não ter comida? Sim. Quando a filha tinha 3 meses, segundo ela, Albert enviou um e-mail perguntando sobre o bebê. Você perguntou para mim se eu tinha tido a filha, e eu falei para ele que sim.
Aí ele perguntou se eu queria encontrar com ele. Eu estava muito triste, muito chateada com toda a situação do que aconteceu e que eu estava querendo reconstruir a minha vida, e eu pedi para ele sumir, para ele desaparecer. Até então você não sabia que ele era o príncipe de Mônaco? Não. Eu sempre, até mesmo por ela, pesquisar na internet os nomes que ele falava. Ah, vocês chegaram a procurar? Cheguei a procurar, algum mas registro? nada. Nunca acharam nada? Nunca achei nada, porque ele nunca deu o nome dele verdadeiro para mim. Durante 15 anos, Marisa não soube explicar para a filha a ausência do pai. A verdadeira identidade do príncipe de Mônaco só foi descoberta em 2019. Eu estava com um amigo meu que tinha que me apresentar uma pessoa que era de Mônaco. Eu falei, poxa, legal. A primeira vez que eu fui para Mônaco foi com o pai da minha filha. Só que depois que eu engravidei, ele sumiu, ele desapareceu. Aí esse meu amigo, brincando comigo, ele falou assim, não é que o pai da sua filha é o príncipe Alberto de Mônaco? Eu falei assim, quem é o príncipe Alberto de Mônaco? E aí eu entrei no Google e vi a foto dele, eu reconheci ele imediatamente. Albert II é o príncipe de Mônaco desde 2005. É o único filho homem do príncipe Rainier III e de sua esposa, a atriz Grace Kelly. Tem 2 irmãs, a princesa Caroline de Mônaco e a princesa Stephanie de Mônaco. A família real de Mônaco é, sem dúvida alguma, uma situação única no ambiente das monarquias, especialmente na Europa, por se tratar de uma família que, ao mesmo tempo, tem um papel institucional e, no mesmo período, você tem um lado da glamorização. Segundo esse especialista, durante o período em que esteve solteiro, Príncipe Albert sempre foi alvo de especulações. Afinal de contas, ele se casa muito além dos 40 anos, né? Então, isso alimentava uma série de especulações que, de certa forma, contribuíram para do tipo assim, ele vai ter uma vida mais mundana, ele vai ter uma característica mais de um playboy. Então, isso sempre ficou um pouco no ar. Os dias de solteirão acabaram em julho de 2011, numa cerimônia chique. Albert casou-se com Charlene Wittstock, ex-nadadora olímpica. Da união do casal, nasceram os gêmeos Jaime e Gabriela, de 6 anos. Marisa não é a primeira mulher que pede o reconhecimento de paternidade ao príncipe. Nos últimos anos, após as mães ingressarem com ação judicial, Albert reconheceu Jasmine Grace Grimaldi e Alexander Coste como filhos legítimos. Sempre se falou que ele tinha tido vários relacionamentos. Então, vamos dizer que isso faz parte de um legado. O patrimônio de Albert é avaliado em 894 milhões de euros, ou mais de 5 bilhões de reais. Segundo a Constituição do Principado de Mônaco, os filhos fora do casamento não têm direito ao título da nobreza. Eles teriam direito apenas à herança do pai. Constitucionalmente, apenas os filhos que forem gerados dentro do casamento oficial e reconhecido é que serão os futuros herdeiros, mesmo que haja, no paralelo, vamos dizer, filhos não legítimos. Marisa tentou contato com o príncipe, mas não teve sucesso. Agora ela aguarda a decisão da justiça para o pedido do exame de DNA. Olha, vamos fazer o exame de DNA? Se ele não quer. Ele se recusa a fazer Ele se recusa a fazer o exame de DNA. A mãe da jovem, de 16 anos, afirma que o mais importante nesse momento é que a filha seja reconhecida pelo pai. Eu quero que ela tenha o pai dela, de que ela sempre quis. Eu até conversei com um advogado e falei, olha, eu poderia até renunciar qualquer coisa, eu não quero nada, o que passou, passou. O caso repercutiu no mundo todo. Nós entramos em contato com os advogados do príncipe Albert. Por e-mail, a defesa disse que não vai se pronunciar nesse momento. Afirmou ainda que o processo não se baseia em nenhum fato tangível. Os advogados disseram ainda que nenhuma evidência foi apresentada por Marisa, que trocou de advogados durante o processo judicial. Além da semelhança física, um detalhe da menina chama a atenção. A adolescente tem a mesma verruga que o príncipe tinha quando era criança. A primeira coisa que eu vi na minha filha quando ela nasceu
que eles foi cesárea, né? Eles tiraram ela, enrolaram, limparam e me mostraram ela. A primeira coisa que eu vi nela foi um sinal. Ela tem uma verruga aqui, ó. E eu ainda brinquei com a enfermeira que estava do meu lado. Eu falei assim, minha filha ninguém troca, minha filha tem marca registrada. Lembra daquela carta do começo da reportagem? Ela foi escrita pela adolescente assim que soube a identidade do pai. Como nos contos de fada, ela agora aguarda ansiosa para que essa história tenha um final feliz. Não entendo porque cresci sem um pai e agora que o Senhor me encontrou, não quer me ver. Espero que esse pesadelo passe logo. Eu te vi na foto e fiquei sabendo que o Senhor é um príncipe, famoso. Mas para mim, isso não significa nada. Só gostaria de conhecer e abraçar meu pai.